Você pode se sentar. Tem uma parte de mim que só quer que eles permaneçam cantando. Já derrubei minha água aqui já. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por estar de manhã, online nessa manhã. Nós somos impressionados, Senhor, pela sua fidelidade conosco. Essa palavra, essas músicas nos trouxe para um momento muito sagrado agora. Nós estamos sobrecarregados com esse peso da sua glória e nós te amamos. Agora nos ajuda, abra os nossos corações para a sua palavra, para o tópico que nós temos que ir. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos no livro de Efésios. Uma das coisas que eu amo sobre ensinar a Bíblia é porque a gente sempre vai para a próxima passagem, e essa próxima passagem é sempre a próxima sobre o assunto. Então, a gente está nessa de caminhada digna, então agora a gente está continuando a mesma série, mas sobre o casamento e a família. Eu acho que casamento é uma das coisas que nós não falamos tão bem quanto nós deveríamos, de uma frequência muito alta. Muitas pessoas querem muito se casar em algum momento. E em algum momento, quando eles encontram aquela pessoa perfeita, eles escolhem casar essa pessoa e eles vão para vários diferentes eventos que dirigem ele para esse momento especial e esse dia grande. E eventualmente se torna isso nessa coisa de rotina e vida que, que começa, você começa a se viver, fazer a vida, construir a vida com seu melhor amigo. Aquela pessoa que você, a primeira vez que você colocou os olhos nessa pessoa, se tornou um uau para você. Você se começa, você tem a oportunidade de chegar para casa com eles após um dia de serviço. Você pode ter filhos com eles, você chega a cozinhar com eles, você sabe? Você olha para o olho das suas crianças e você pensa, nossa, ela se parece com você. Alguém que você chega do serviço cansado e você se descarrega para essa pessoa sobre o seu cansaço e eles concordam com você, eles pensam que você está certo dentro dessas linhas e são as pessoas que é a pessoa que vai te animar para todos os projetos que você tem, que não vão deixar os seus planos morrerem, que vai sempre animar. O casamento é esse sagrado e santo, ah, essa aliança que vocês têm entre uma pessoa e outra, e uma aliança para o resto da vida, que vocês estão dizendo diante de Deus que esse comprometimento que é um chamado. É por isso que tantos casamentos bons ainda têm luta de manter contenção que você encontra nisso. Se as coisas que eu falei sobre o casamento, sobre o quão incrível são essas coisas, e a gente tem que repetir isso mais frequentemente, eu acho que a gente tem que vir com uma nossa própria lista sobre as coisas que são boas. E se essas coisas são todas boas e são verdade, podem ser verdade, então entender como priorizar o casamento vai estar muito perto de estar no topo da nossa lista de prioridade. Eu vou te falar, quando você se casar, as pessoas vão falar, você tá saindo do mercado. Eles mentiram para você. Eu acho que essa mentira de achar que você está se aceitando a situação após casar, olha, para os homens, a casada acabou. Você pode começar a lutar por algo para manter algo melhor.
Na verdade, o casamento, no dia que você se casar, eu acho que é o momento que duas pessoas vêm juntos e agora vocês estão operando como não mais como dois indivíduos, mas agora como um. E é isso que o livro de Efésios vai falar isso como se fosse um grande mistério, porque existe essa sinergia que vem com isso, e que agora, em vez de serem dois, agora tem um, e que agora vocês têm que alcançar tudo que o Senhor chamou vocês dois para alcançar. A gente vai aprender em Efésios que Deus também vai falar pra gente que o casamento é uma imagem, é a imagem do supremo sacrifício de amor de Cristo por sua igreja. E que sacrifício vem nessa imagem e que ele faz um modelo pra gente entender que agora quando a gente coloca a gente, nos colocamos em um cenário que a gente precisa fazer isso, agora não é mais um assustador, porque a gente tem que entender que é um sacrifício que temos que tomar. O casamento é uma fundação para tudo que vai vir nos dias futuros para você, para o seu sucesso, para o seu crescimento espiritual e também para o seu legado. Não existe outro relacionamento que vai combinar o que que vai se comparar com a intimidade que você acha no casamento, a confiança que você acha no casamento. E também aquilo, eu não sei, você vai de fogo com fogo. Você tá cheio de fogo para você tá cheio de fogo por um pelo outro e depois vocês se colocam isso e depositam isso nesse outro e vocês começam a se refinar. Então você começa a mudar e se tornar melhor. Então o esposo se torna como esposa e a esposa se torna como esposo. Tô falando isso daqui não é só pra, não sei. São 30 anos agora, no final do mês eu tô completando com a minha esposa e é muito mais por conta dela do que por conta de mim, porque ela sempre depositou muita fé em mim. Deus nos conectou para estarmos juntos, mas nós aprendemos que qualquer das pessoas que tentam fazer isso não se torna melhor do que quando vocês estão juntos. Eu digo, é muito bom quando vocês estão juntos, mas vocês se enxergam por quem você é, a teimosia e os pecados dentro dessa pessoa. Agora a gente, alguns de vocês estão pensando, ai, nossa, por tantas semanas a gente vai ficar falando de casamento. Eu não sou nem casado, eu já fui casado e eu tô indo no meio de um furacão e eu nunca me casei, eu não quero me casar, ou eu tenho um ótimo casamento. Eu não preciso ficar pensando nisso. E talvez qualquer seja o que você tá nessa situação. Talvez seja algum de vocês que esteja pensando, tá muito tarde. Eu já comecei a papelada, já enviei a papelada. Talvez já seja muito tarde o suficiente para sua esposa nem estar mais com você, para você conseguir conversar com essa mais uma vez com essa pessoa. Se você é solteiro aqui, se você nunca se casou, você já se casou antes, essa série é uma série muito importante. Se você é casado hoje, ou essa é uma série muito importante. Se você é uma pessoa mais de idade e está sozinho, a gente entende que nós estamos cada um em um lugar diferente nesse tópico, mas eu vou tentar falar com cada um de vocês. E tudo que eu falo aqui é a verdade. O casamento impactou cada um de nós. Eu imagino o casamento dos nossos pais, ou ou a falha desse casamento, ou eu sei que os meus pais, o casamento dos meus pais impactaram e me impactou e eu acredito que muitos desses impactos foram muito bons, mas alguns eu tive que desaprender para casar com a minha esposa no futuro. Cada um de nós temos expectativas e algumas vezes a nossa expectativa não alcança a expectativa da outra pessoa. Essas expectativas, esses desejos, essas vontades, eles nos impactam.
A maioria da gente já assistiu o casamento de outras pessoas, de algum amigo de trabalho. A gente assistiu eles passarem por isso. E a gente escutou coisa que eles falaram e observamos alguma coisa que eles falaram. E a gente veio com conclusões na nossa cabeça que nos impactaram. A gente já viu casamento bons, a gente já viu casamentos muito ruins. E aí, tem o casamento que as culturas trazem pra gente quando a gente vê nos filmes, na televisão, a gente lê nos livros. E tem muita coisa sobre o que eles expressam naquelas histórias. Não é nem a verdade ou nem perto do jeito que Deus deseja para o casamento. Tudo que a gente vê e que a gente vive da cultura às vezes tem sentado na nossa mentalidade e tá lá pro nosso futuro casamento, pro nosso futuro relacionamento. Vou te dar alguns dados nesse momento. Um terço dos casais, eu acho que em todo lugar do mundo, dizem que o casamento é bom. Eu acho, na verdade, eu estava muito agradecido com uma conversa aleatória que eu tive sobre as respostas do casamento das pessoas que eu conversei. Na verdade, até fez eu conversar um pouco sobre as coisas que eu comecei aqui no início falando. Algumas pessoas falaram para mim isso que eu disse aqui. As pessoas falam para mim essa é a melhor decisão que eu já tomei. Isso me fez muito feliz. Mas eu também sei que tem coisas que acontecem atrás de portas fechadas, coisas que estão sendo ditas. Você não está compartilhando isso no seu grupo de conversa. Talvez você não tenha nem contato para o seu melhor amigo. Talvez você esteja sofrendo com isso. Aqui é outro passo, outra informação. Casais que frequentam a igreja juntos têm a taxa de divórcio 33% menor. Agora vamos falar aqui para os homens que se hoje de manhã eles foram os animando as crianças para se trocarem, trazendo a esposa para a casa do Senhor, isso daqui está falando disso. Casais que oram juntos diariamente têm uma taxa de satisfação 90% maior. Se eu não fosse tão longe nessa série, e eu ia dar uma pausa aqui e falar, você provavelmente poderia levantar o seu casamento por só frequentar a igreja e começarem a orarem juntos. Mas o fato de que você tirou o dia de hoje, você já vai ver uma melhora. Muitas pessoas que eu conversei deles, eles foram pro esposo deles, para a esposa deles, e eles conversaram e eles voltaram com pensamentos sobre o que os dois falaram sobre o casamento. E casamento talvez comece a melhorar ainda mais quando você abre uma conversa sobre isso. É a comunicação, a gente sabe, todo mundo está falando isso, que é o passo mais difícil do casamento é a comunicação. Você tem tirar um momento no caminho para casa para falar sobre isso. Espera até as suas crianças falarem sobre isso, se eles estiverem no banco de trás. Eu quero falar algo para vocês. Teve uma uma coisa que eu já ouvi no meu ministério como um pastor, uma frase, e é difícil porque uma pessoa fala isso para mim e eu não sei o que dizer de volta. A gente parou, a gente se desapaixonou com o tempo. E é a mesma coisa que eu acho que é uma frase dizendo no final. E eu pensei sobre isso muito sobre isso. E eu meio que vim com uma resposta de volta para isso. Então você está dizendo que eu acho que eu tô te ouvindo dizer, nós nos tornamos preguiçosos. Ou parece que você tá me dizendo que você se escolheu. A gente saiu de dois se tornando um para um
para passar por esse fogo e passar por esse momento de serem uma carne, e ao invés de nos entendermos mais, a gente começou a se dividir e nos tornamos chamando que o fogo sumiu, que a paixão sumiu. Eu estava adiantado no meu ministério, um casal veio falar sobre um casamento. E aí agora eu pensei, por que que eles vieram falar para um pastor que mal começou a carreira e falar sobre problemas de casamento? Eu não tinha 30 anos de casamento nessa altura do campeonato. E eu não vou me aprofundar muito nessa história, mas a gente já escutou que as pessoas às vezes têm um problema ou eles têm um ano maravilhoso, o primeiro ano do casamento é maravilhoso, ou eles têm um ano muito difícil. Esse casal que veio falar comigo, eles tinham 10 anos maravilhosos de felicidade. Sabe quando você pensa aquele momento de amor, que você consegue sentir isso e você consegue se lembrar muito, muito disso? Eles sentiram esse amor por 10 anos seguidos. Eu não sei como que eles fizeram isso, mas eles conseguiram e eu queria um pouco disso também, mas eles fizeram isso e a partir do momento acabou. E dos 10 para os 12, tudo se tornou calmo, tudo se tornou entediosos. E eles acharam que eles tinham esse casamento na mão deles e eles começaram a parar de tentar e eles acabaram. E não tinha nada que eu podia falar naquele tempo. Eles tinham acabado. Eu não sei nem por que eles vieram pra mim. Eu acho que eu fui a última parada no caminho deles, mas eles só estavam me falando que a gente tá cansado. Eles saíram, eles se separaram. Isso é muito triste. Tem um momento na minha própria vida que eu penso, ó, se eu não me tornar muito sério agora sobre o meu próprio casamento, você não pode só dizer, hoje tá tudo bem, e só considerar que se tá tudo bem hoje, daqui um ano, daqui um dia, vai estar tudo bem também. Eu lembro que uma mulher, ela, quando eu estava muito novo no meu ministério também, ela veio no meu escritório e ela falou assim: eu sempre tive esse sonho desde quando eu era uma criança. E ela falava e chorava. Esse sonho era de casar um homem maravilhoso. E eu casei um homem maravilhoso. E eu sonhei a minha vida inteira sobre o homem da minha vida. E isso era dois. E eu já tive outros dois casamentos. Agora eu tinha esse comprometimento de ter uma pessoa pro resto da vida e esse comprometimento de ter um outro pro resto da minha vida. Eu acho que ela se encontra no lugar que ela pensa: isso não sou eu, não é essa pessoa que eu falei que eu seria. Eu nunca me vi estando aqui nesse cenário. Agora eu vou te falar sobre mais uma pessoa. Esse homem o nome dele é Ben. Eu vou adivinhar, eu vou lembrar, eu acho que ele tinha uns 80 anos e ele cuidava de uma esposa com 60 anos, mas ela era aleijada e ela tinha muito problema físico e você podia ter noção de cada movimento que ela fazia, doía muito, você podia entender que ela estava passando por um sofrimento muito grande. E ela sempre estaria sorrindo. E ela poderia iluminar um ambiente com o sorriso dela e ainda assim indo por muita dor. E eu observei que esse homem se importou para ela em todos os momentos. Ela mal abriria a boca dela. Ele podia estar fazendo qualquer outra coisa. Ele ia correr para ela. Eu nunca ouvi um homem falar tão gentilmente com a esposa, de uma forma tão amorosa ou ser tão ajudante como ele era com ela. E era como se ele nunca tivesse cansado disso. E a razão que eu trago isso hoje é porque não é porque nós precisamos ser aqueles. Seria legal se nós pudéssemos ser como ele. Mas o que eu posso contar é que sempre foi um tempo difícil ver ela se tornando doente. E eu vejo que ele se tornou muito maduro sobre isso. Eu acho que é uma coisa que você se torna com 80 anos, você se torna muito mais próximo de quem é Jesus ou você vai totalmente ao contrário disso. E ele estava chegando perto
de ser como Jesus. Então, eu assistindo eles fazendo isso, e eu pensava, eu quero ser como eles. Eu fui convidado para o funeral dele. Ele era o homem mais doce. Eu consigo ver a visão de alguém e ver como eles vivem a vida deles e pensar, nossa, é assim que eu quero viver a minha vida. É assim que eu quero. E eu já passei por uma fase muito difícil no meu próprio casamento. A gente falou, vamos para uma conferência de casais. E não deu muito certo. Era minha culpa e eu tinha uma atitude muito negativa. Eu ia escutar todo domingo, mas eu não queria fazer minhas tarefas durante a semana e não queria fazer os exercícios. Uma coisa que aconteceu nessa comunicação, que ela compartilhou comigo, que ela esperava de mim, é que eu me tornasse consistente e orar com ela todo dia. E eu falei assim, eu posso fazer isso. E é como se aquela coisa tivesse movido a agulha. Tem algumas coisas que se a gente pudesse só, tipo, pisar nisso, a gente poderia ver, se a gente começasse isso, a gente poderia ver alguma coisa mudando em nossos casamentos. Se a gente começa a entender que existe algo, se a gente acredita que o casamento é algo santo e sagrado de Deus, então a gente tem que dizer se essas coisas são coisas de forma de Deus e se ainda não nós podemos trazer Deus para dentro do nosso casamento e trabalhar nisso. A oração é a resposta para isso. Vou te perguntar essa resposta para vocês. Perguntar uma pergunta para vocês. Todo mundo aqui quer o seu casamento de volta para o que você pensava e que você sonhava e que um dia você teve uma visão do que poderia ser. Talvez o que era, talvez talvez você teve a experiência de 10 anos e depois disso vocês se afundaram. Eu só quero reconhecer isso de vocês que sempre tentaram e reconhecer que você já tentou antes emocionalmente, fisicamente, você já fez isso. Talvez tenha infidelidade, talvez você seja o que cometeu a infidelidade. Talvez tenha problema com o perdão. Talvez você esteja extremamente desconectado. Talvez seja um problema financeiro que está matando o relacionamento de vocês. Talvez seja apostas, talvez seja algum vício. Talvez você está olhando para mim, yeah, eu tô orando. Eu, queria que fosse simples assim. Vou orar para vocês. Jesus, não tem palavras que eu tenha para dizer que poderia ajudar indivíduos nesse ambiente, nesse momento. E é isso que a gente vem. A gente pede para o seu Espírito Santo que os que estão online. Você pode alcançar, por favor, o coração e a vida desses que estão escutando, como se não tivessem nada além. E fazer como se. E fazer o que nada além poderia fazer. Alguns desejassem que os maridos estivessem aqui, as esposas estivessem aqui. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Você pode, por favor, fazer com que eles entrem online depois, durante essa semana. Estou preocupado que muita gente pensa que eles tivessem a oportunidade de casar e nada até o momento funcionou. Alguém já perdeu
o esposo, a esposa, e alguém está sozinho aqui, e essa pessoa era a melhor pessoa que eles conheciam, e talvez tem negócios não finalizados. Ah, Senhor, toca cada um deles. Eu não conheço nenhuma de todas as situações em frente da gente, mas eu peço que o seu Espírito toque pessoalmente cada um deles. Coisas que somente o Senhor pode fazer. E eu peço no nome de Jesus. Amém. E agora eu vou te perguntar para você. Tome, anote, fique pronto. Nas próximas 6 semanas, eu não vou só falar de casamento. Eu quero levar você sobre o que Deus fala sobre o casamento. A gente nunca tomou tempo para pensar sobre isso, ou se a gente pensou, a gente parou de pensar sobre isso, porque o dia a dia chegou tão complicado e começou a se tornar tão difícil de lidar, e a gente esqueceu da fundação. Então, para chegar da fundação, eu vou te levar para Gênesis 2. Então, eu vou gastar o maior tempo de hoje pensando, falando nisso, e na próxima semana também. E se você não sabe o que esse trabalho difícil é, você vai escutar sobre a submissão. Isso não se torna fácil. Eu não sei se os conselhos, se os livros e se as conferências ainda não te ajudaram. Você pode só se ajoelhar e pedir: Deus, por favor, me mostre algo. Primeiro, falando sobre Gênesis 2, 18, 20. Assim, quando Deus cria, ele finaliza dia de criação falando: isso foi bom. A gente chega num lugar que isso muda, gente. Então, se você está olhando na sua Bíblia, no versículo 18 do Gênesis 2, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Então, tudo que Deus construiu e criou era bom. Então, ele olhou para algo agora pela primeira vez e falou assim: isso não é bom. É por isso que algum de vocês, no meio da solidão, você entende isso. E algum de vocês se sentem vazios e sozinhos, ainda que tenha alguém do seu lado, ainda que você tenha um carro cheio de crianças dirigindo para a igreja nesse dia. Ele falou: farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra de todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. É muito legal dar nome para os animais. Hipopótamo. Mas para Adão, Então, então Deus deu um sono muito profundo para ele. Enquanto Adão dormia, ele arrancou uma costela de Adão e se tornou e que deu a Adão uma mulher e trouxe ela para Adão. E aí Adão falou: isso é osso do meu osso e carne da minha carne. Ela vai ser chamada mulher, porque ela foi trazida de um homem, foi feita de um homem. E essa é a imagem que vem na minha cabeça. Deus dá a ele uma ajudadora. Ela é um presente de Deus. E eu tenho que acreditar que ela pensou a mesma forma sobre ele. Teve um momento que você disse: você é um presente para mim. Você é tudo. Teve um momento que você já pensou, tipo, eu nunca pensei que alguém tão perfeito pudesse existir e cruzar o meu caminho.
Quando o Adão está se sentindo tão sozinho, eu não sei quanto tempo que não sei quanto tempo levou para ele nomear os animais, tem bastante animais, eu acho que levou bastante tempo. Eu acho que ele se sentiu tão sozinho e ele, será que Deus sempre vai prover em algum momento porque eu tô tão sozinho? E Deus traz Eva. Eu sei que nesse momento você tem que entender que aqui está falando que sua esposa é um presente para você. Se você está com as suas escrituras, escreva o nome da sua esposa. E algumas vezes, ainda que você não esteja sentindo isso, você tem que pisar sobre essa realidade. Às vezes a gente tem que ler lá para trás e entender, lá em Gênesis, como que tudo começou. Entender que às vezes algo acontece errado no caminho, mas para te encorajar, você consegue se trazer para sua esposa, para sua esposa, que ela é um presente para Deus. Você vai estar impressionado do quanto isso é. Agora, no verso 24, começa a nos dar uma definição de casamento. Como a união de um homem e uma mulher criada por Deus. Isso foi uma ideia de Deus. Deus criou o casamento. Por isso, o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não se sentiam vergonha. São algumas palavras muito, muito importantes aqui. Talvez você tenha que ir lá para o começo para entender que a gente precisa colocar a ordem certa agora. E talvez a gente nunca entendeu essa parte de deixar o pai e a mãe. Vai mais uma vez para a definição de casamento. É a união de um homem e uma mulher, criados por Deus. Quando aquela união se torna caminho, verdade, fisicamente deixá-los. Todo mundo tem a sua própria história e a gente não sabe se muitas pessoas. Minha esposa e eu, quando nós nos casamos, a gente viveu por um apartamento. A gente viveu por uns 2 anos nessa cidade. Os meus sogros, eles eram muito legais e eles são legais, mas a gente passava muito tempo com eles e aí a gente começou a crescer muito perto deles. E eles entenderam e falaram pra gente que a gente precisava abandone os seus pais e sua mãe. E agora ele vai falar: torne-se uma só carne. E ele se torna. A gente vai para Efésios 5. Alguns momentos atrás eu estava explicando por que o casamento é tão incrível. Você pega duas pessoas com habilidades e com personalidade e você só tem isso. E depois você pega mais um indivíduo com mais um pouco daquela coisa. E a escritura fala que você se torna uma carne. Agora você é tão mais e você traz tudo daquilo junto, que você é muito mais do que isso. E aí ele fala assim, pelados e sem vergonha, sem nenhuma vergonha. Vendo que intimidade sexual é novamente um presente de Deus dentro do casamento. Hebreus capítulo 13. Honre o casamento e mantenham pura união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e adúlteros.
Quando você pensa sobre as intenções principais de Deus, quando você pensa o que Deus falou em, em Hebreus 13:4, isso se torna sobre como o sexo é um presente por Deus. Tudo que a gente quer aqui compartilhar e restaurar a história de Deus. Talvez a gente tenha entendido as coisas erradas no passado, mas hoje é um dia principal. Talvez tenha um casal aqui que nunca entendeu o valor do casamento. Uma das pessoas que eu conversei aqui era uma pessoa com 20 e alguma coisa, 20 e poucos. Como a sua geração vê o casamento? E ele falou assim: ninguém que eu conheço tá namorando. Porque eles veem o casamento como um esquema, um golpe do mundo. O mundo tá pensando, essa coisa aí não acontece, você vai perder as suas riquezas, porque quando você se separar, vai só ser uma confusão, cada um vai levar uma coisa do outro. O que acontece é que o comportamento imoral continua, mas não tem a vontade de se tornar próximo e mais sincero com o outro. Eu já vi isso acontecendo em alguns cultos antes. Talvez você pode me contatar e a gente pode pensar, a gente vai fazer isso certo agora. A gente vai se noivar. Eu vou pegar um anel essa semana, a gente vai tomar uma decisão essa semana. A gente vai fazer isso no modo de Deus, então a gente vai fazer isso no jeito de Deus. Se eu falar, se eu falar que eu quero fazer isso do meu jeito, eu vou só continuar tendo os mesmos resultados, mas dessa vez eu vou fazer do modo de Deus. Você vai salvar uns $40.000 só por casar aqui. Vem aqui, faz um casamento aqui. Você sabe o que é? Eu tô cansada de. Você está pensando, eu tô cansada de lutar contra isso. Eu tô pensando que as coisas não estão certo e a gente não tá conseguindo pegar isso certo. Escuta para 1 Coríntios 7:5. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem de abster-se de intimidade sexual por certo tempo, a fim de dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente causa. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. De volta a Gênesis 2, sobre de deixar a mãe e pai, se tornar um e se tornar pelados e sem ter vergonha disso. Tudo que eu acabei de trazer para vocês, tudo que eu tô falando para vocês é lindo, é perfeito. Infelizmente, tudo é sobre tá para mudar. E a gente vai começar na próxima semana a falar sobre isso, mas é a coisa feia chamada pecado. Vamos só permanecer aqui essa intenção linda de Deus. Que a gente acredita que Deus inspirou totalmente e absolutamente toda a Bíblia. Então você está perguntando, o que Jesus falou sobre isso? Mateus 19:4-6. Jesus, homem e mulher, não mais de dois, mas uma só carne. Nin- Jesus, homem e mulher, não mais. Casamento é entre uma mulher e um homem. Jesus fala sobre isso. E ele fez isso. Deus fez mulher e homem. Então, o homem deve deixar sua mãe e o seu pai. E os dois devem se tornar uma só carne.
mas uma só carne. Então Jesus disse: então o que Deus só juntou, não deve o homem separar. Vocês escutaram essas palavras? A gente escutou essa palavra em um casamento e a gente fez fotos um ao outro e seguramos mão e fizemos essas coisas, mas hoje eu tô aqui para lembrar, gente, Deus quer vocês juntos. Deus te colocou junto e Ele quer manter vocês juntos. Efésios, Efésios do 1 ao 3. Quem Deus é e quem você é em Cristo. Capítulo 1 ao 3. Capítulo 4 ao 6. A vida prática e comece o caminho com a dignidade. E agora, porque quem Deus é assim que nós vamos viver a nossa vida. E essa sessão começa com caminhe dignamente. E agora a gente vai fechar no capítulo 5, continuando nessa prática sexual, mas falando sobre andar dignamente do seu casamento. E ainda fala até do seu casamento. Como nós finalizamos no último culto, e agora eu vou finalizar esse culto rapidamente também. Capítulo 5 fala sobre se estar cheio com o Espírito de Deus. Que tudo que nós estamos falando de hoje não pode ser feito sozinho e ao nosso próprio esforço. Porque nós somos pecadores falidos e vocês são duas pessoas que são pecadores também. Então você pode se lidar com isso, mas eventualmente esse fogo que vocês têm junto se torna um pouco difícil e que o Espírito de Deus, a única coisa que pode fazer isso funcionar é o Espírito de Deus na sua vida. E agora eu vou te encorajar que se você nunca conheceu Jesus, a gente vai falar isso pra você de novo, você precisa de Jesus. Ele vai ser parte do seu casamento e vai fazer isso crescer forte. A gente te dá várias dicas, mas você precisa de Jesus como seu Salvador. Quando Jesus estava na terra com seus discípulos, ele estava o tempo todo com seus discípulos e dizendo a eles o que fazer. E quando ele quando ele foi embora, todos eles ficaram: o que eu vou fazer isso agora? Então agora todo mundo que se entregou a Jesus, ele nos entregou o seu Espírito. Então Efésios 5:18 fala: seja cheio com o Espírito. Agora, voltando para nossa conversa mais cedo, que tem a ver com o Espírito, Gálatas 5:16 vai dizer: então, deixem que o Espírito guie a sua vida e assim não se satisfarão aos anseios da natureza humana. A gente entende isso, a gente entende esses anseios. Eles são normais, eles estão o tempo todo, em todo lugar. E a gente precisa andar pelo Espírito de Deus e viver a nossa vida permitindo que o Espírito de Deus entre em nossas vidas. Quando ele fala ande pelo Espírito, ele começa a listar essas coisas. E ele fala sobre agradecendo sempre, sempre dando ação de graças, sempre e por tudo. No nome de Jesus. Eu vou te dar um desafio aqui. Como uma pessoa cheia do Espírito, dos comandos que eu dou para vocês, sejam sempre gratos
a gente vê essas passagens de se submeter um ao outro, se submeter aos nossos esposos, os esposos amarem as suas esposas. A gente vai começar tranquilo hoje. O que é que você poderia ser grato sobre a sua esposa, seu esposo? Você diria para sua esposa que você é um presente para mim? Eu sempre me senti estranho quando falavam para fazer isso, mas agora eu tô fazendo mesmo. Uma das coisas que eu sou, eu quero que vocês digam isso. Você é grato por ter o seu companheiro com você. Talvez você seja grato por eles porque eles estão fazendo um trabalho incrível com as crianças. Talvez porque o seu esposo é um ótimo pai. Talvez a sua esposa é uma escuta muito bem, ela ensina as crianças muito bem. Talvez a esposa ou o esposo são ótimos provedores. Só diga que vocês são gratos. Ou talvez você é grato porque a sua esposa é tão inteligente. Ou talvez você só está desafiado a amar mais Jesus porque eles amam Jesus muito. Talvez você só já está grato porque eles são incríveis ao levar as crianças para as práticas de esportes e fazer a lavanderia. Algo, algo que afete eles. Quando a gente tem algo poderoso de quando a gente começa a falar dessas coisas em voz alta. Vejo vocês semana que vem. Falo com vocês semana que vem. A gente vai mais profundo sobre isso. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Você está pronto para falar que daqui das próximas 6 semanas eu vou ter uma prioridade de estar aqui. E se eu não estiver aqui, eu vou estar online. Eu vou fazer isso uma prioridade. E a gente também vai dar 2 horas de guia para quem está casado. Traga os seus filhos, traga os dois. Eles precisam saber, ainda mais se você tem um adolescente ou uma pessoa nova, eles precisam saber o plano de Deus para o casamento. Você não pode esperar até quando forem o conselho. Nós temos grupos de casados, de mulheres, de solteiros. Você faria um comprometimento de se tornar o seu casamento uma prioridade nas próximas semanas. Amo vocês, igreja. Eu vou apontar a gente para as palavras de Deus e vai mudar tudo pra gente.